Olá, estamos de volta com a segunda parte da série Até Quando o Mal Vai Reinar. Como eu já tinha dito na primeira parte, é importante nós sabermos como o mundo era antes, como Deus arquitetou o mundo antes de se tornar o que se tornou hoje. E será que a culpa é de Deus pelo mundo chegar no estado que está agora? Será que esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo ideal que Deus planejou para o ser humano? Então, na primeira parte nós vimos que no primeiro dia, Deus ele fez o mundo em 6 dias. E no primeiro dia ele fez o quê? Os céus, a terra, a luz, e separou a luz das trevas. Porque quando o mundo foi feito, ele era só uma massa, sem luz, sem nada, eram trevas no início. O mundo não tinha luz ainda, não tinha habitantes nele. E no segundo dia, Deus fez o quê? O firmamento, que é o que nós conhecemos como o céu, é isso que nós vimos, nós conseguimos enxergar. Separou as águas que estavam abaixo desse firmamento das águas que estão acima desse firmamento. No terceiro dia, Deus fez o quê? Os mares, o ajuntamento das águas, é o que nós conhecemos como mar, como rios. Fez as árvores frutíferas, a relva, né? É a grama que nós conhecemos e tudo mais. E no quarto dia Deus fez o quê? O sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus fez os peixes, as aves, os monstros marinhos, os seres que se arrastavam pela terra, que se arrastam pela terra. E no sexto dia, Deus fez o quê? Os animais selvagens, os domésticos, e fez também o homem e a mulher. Nessa segunda parte, nós vamos entender como Deus fez o homem. O primeiro homem, chamado Adão, que deu início a todos os seres humanos, juntamente com Eva também. Então nós vamos entender como que Deus fez Eva, como Deus fez Adão, que foram os primeiros seres humanos a habitar a terra. E que deram origem a nós hoje, né? A nós seres humanos hoje. Então, continuando, capítulo 2 de Gênesis, versículo 4 ao 25, que diz assim: Este é o nascimento dos céus e da terra, quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, nenhuma planta do campo havia na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Mas um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o cristal e a pedra de berilo. O segundo rio se chama Gion, este é o que rodeia toda a terra do Egito. O terceiro rio se chama Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: Podes comer livremente de toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás com toda certeza.
Versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora semelhante a ele. O Senhor Deus da terra formou todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi seu nome. E o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora semelhante. E o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. O Senhor Deus formou a mulher da costela que tomara do homem e lhe a trouxe. O homem disse: esta é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. 25. E o homem e sua mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, no capítulo 2 nós vemos o quê? Que Deus, ele criou o homem do pó da terra. E alguns cientistas, estudiosos, eles querem fazer a humanidade acreditar que ela originou-se do macaco. E aqui Deus já refuta essa mentira, dizendo que o quê? O homem foi feito do pó da terra. Nós não fomos feitos do macaco. Apesar da semelhança, do modo de andar, né? Na semelhança do rosto, na semelhança dos braços, das pernas, nós não somos originários do macaco. Isso é o que querem que nós acreditemos. Isso nós aprendemos na escola, lá na infância. E assim, toda mentira que é contada muitas vezes, por muito tempo, ela acaba se tornando uma verdade. E uma coisa que nós, seres humanos, não conseguimos lidar direito é com a verdade, porque ela dói. E quando a verdade é dita, ela machuca. Então, a verdade, ela precisa ser dita. E infelizmente, como a mentira ela é dita muitas vezes e acaba se tornando uma verdade, quando nós somos impactados pela verdade verdadeira, nós não aceitamos. Então a verdade verdadeira, a verdade de Deus, não a minha, a verdade do Evangelho de Deus, é que nós somos feitos do pó da terra. E como nós éramos apenas um boneco sem vida, Deus fez o quê? Soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Fôlego de vida no original hebraico, a palavra é nefesh, que significa alma vivente, alma falante. Então nós somos os únicos seres criados por Deus que falamos, que nos comunicamos verbalmente. E aí o Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, no Éden. E ele colocou ali o homem que tinha formado. Então Deus, ele primeiro fez o homem e depois criou um lugar para o homem viver. Porque Deus não fez o mundo para ser só dele, ele fez um mundo para ser habitado por pessoas que tivessem comunhão com ele, que tivessem um relacionamento com ele. Esse é o plano original de Deus. Então ele pegou, fez o jardim e colocou o homem lá. E aí lá o Senhor Deus fez brotar o quê? Toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para alimentação. Ou seja, o homem, ele não foi feito para se alimentar de carne. O homem original foi feito frugívoro, que se alimenta de quê? De frutos, verduras e vegetais. Nós não fomos feitos para comer carne.
E também pôs lá o que? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Éden, no original hebraico, significa lugar de delícias. Então, esse rio que saía do Éden, não tem o nome aqui, mas ele simboliza o que? Deus. E se tornava em 4 braços, ou seja, que Deus está em todos os lugares. E esse rio alimentava dele saíam 4 rios, e o primeiro se chamava Pison, o primeiro braço, né? O segundo, Gion, o terceiro, Tigre, e o quarto, Eufrates. Isso simboliza o quê? Que tudo que vem, que alimenta a terra, que alimenta os 4 cantos da terra, vem de Deus. Ele é o rio principal, de onde surge a vida, é dele que flui a vida. E no versículo 15 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, quando Deus começou a fazer o mundo, as coisas não haviam surgido ainda. Por quê? Porque não tinha quem cuidasse disso. E ele não tinha nem feito chover ainda para que as coisas brotassem da terra. Então, primeiro Deus fez o homem, e depois ele mandou a chuva, e aí depois que as coisas começaram a brotar, porque já tinha quem cuidasse de tudo. Então, aqui no versículo 15, Deus instituiu a primeira profissão da terra, que é o quê? Administrador de fazendas e lavrador, agricultor. Então foi a primeira profissão que Deus instituiu na terra. No versículo 16, o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: podes comer livremente de toda a árvore do jardim. E no 17 ele fala: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela morrerás com toda a certeza. Então aqui a primeira lei de Deus é: Adão, você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Se livremente significa o quê? Liberdade. O homem era livre para pensar, para agir. Ele disse: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não é para você. O resto você está livre, está tudo liberado para você se alimentar. Porque assim, se você se alimentar da árvore do bem e do mal, você vai morrer com toda a certeza. Então assim, os primeiros seres humanos, eles não tinham ideia do que é morrer, não tinham ideia do que é a morte. Então eu acredito que Deus sentou com Adão e explicou isso aqui para ele. Falou: Adão, é o seguinte, morrer, você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. No momento, você é um ser eterno. Você é um ser perfeito. Você não tem doença, você não envelhece, você não tem limitações. Então, a partir do momento que você se você comer do fruto dessa árvore, você vai ter o quê? Primeiramente, morte física. Então você vai envelhecer, você vai ter doenças e você vai ser um ser limitado. Essa é a primeira morte desse morrerás aqui, o que significa. Segunda coisa, Adão, você vai ter morte espiritual. Porque você vai se distanciar de mim, vai ter perda da intimidade que você tem comigo agora, e você vai estar à mercê da sua própria sorte. Então, no momento, você tem intimidade direta comigo, porque Deus, ao final da tarde, todos os dias, ele descia até o jardim do Éden e conversava com Adão. Eles batiam papo. Então, é um privilégio que o homem perdeu depois do pecado. Então, esse era um privilégio que o homem tinha de bater papo pessoalmente com Deus.
Eu creio que Adão foi o único ser que viu Deus face a face. Então, Adão, a segunda coisa que você vai perder é a intimidade comigo. Você vai morrer espiritualmente. E a terceira morte aqui, Adão, que engloba esse morrerás, é a morte eterna. Sem você não vai ter salvação. Você vai passar a eternidade sem mim. Entende isso, Adão? Então é esse o fruto desta árvore, se for comido, é isso que vai trazer para você. Então, o Adão era perfeito, o ser humano era perfeito, era tudo perfeito. No 18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e eu lhe farei uma ajudadora semelhante a ele. A ajudadora no hebraico significa Ezer. Então, o homem, a mulher, ela tem uma importância muito, mas muito grande na vida de um homem. A mulher não foi feita para lavar, passar, cozinhar e satisfazer sexualmente o homem. Ela não foi feita só para isso. Então a importância da mulher aqui é muito grande. Esse ajudadora, ou algumas traduções dizem auxiliadora, ou auxiliadora, significa o oposto ao homem, mas ao mesmo tempo correspondente a ele. E esse Ezer significa rodear, circundar, proteger, defender, socorrer, prestar auxílio ou ajudar. Em Provérbios 18, 22, a palavra diz assim, sobre a mulher. Provérbios 18, 22, fala a importância que a mulher tem na vida do homem. Quem encontra uma esposa, acha um bem e recebe o favor do Senhor. Então a mulher é um bem que o homem acha. O homem que acha uma mulher e casa com ela, ele acha um bem. Claro, depois que o pecado entrou, o pecado desconfigurou tudo isso. E existem algumas mulheres que a pessoa casa e no primeiro dia já se arrepende. Mas tudo isso é uma característica do pecado, é um mal que entrou no mundo. E lá na frente nós vamos entender isso. Mas o plano original era o quê? O homem achou uma mulher e recebeu um presente de Deus. É um bem que Deus deu. E isso é o quê? Uma bênção de Deus. Então, eu quero frisar muito bem essa palavra proteger, que é o significado de Ezer, que é ajudadora, traduzido para o português, mas o original hebraico é Ezer. Proteger, porque nós, homens, nós protegemos as mulheres fisicamente, mas emocionalmente, quem protege o homem dele mesmo é a mulher. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, Deus falou, não é bom que o homem fique só. Eu preciso fazer uma ajudadora semelhante a ele. Ou seja, uma humana semelhante a ele. Semelhante no modo de pensar, né? Mas diferente a configuração da mulher é diferente do homem, mas na semelhança assim como ser humano. Então, no versículo 19, o Senhor Deus da terra formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi seu nome, segundo a profissão que Deus criou, biólogo. Então Deus pegou os animais, trouxe até Adão e falou, Adão, eu quero que você dê nome a todos esses animais que eu fiz.
Essa é a sua função. Uma das suas funções, essa é a sua terceira função. A primeira é o que? Administrador de fazendas. A segunda, agricultor, porque ele lavrava a terra. E a terceira, biólogo. Lá no versículo 21, Deus fez o quê? Fez o homem cair num sono pesado, este adormeceu, e tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. 22. O Senhor Deus formou a mulher da costela que tomara do homem e lhe a trouxe. Aqui é uma coisa muito interessante, porque a costela é um dos ossos, são os ossos mais delicados do corpo humano. E a função da costela é o quê? Proteger os órgãos vitais, como coração, pulmões, além de grandes vasos. E a sua função protetora ela se estende ao fígado e ao estômago também. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 7. Olha que coisa interessante e coisa maravilhosa, que Deus não faz as coisas de qualquer jeito não. Que Deus não faz as coisas à toa não. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo vós, maridos, vivei a vida com elas quem? Suas esposas, com entendimento, honrando-as como a parte de constituição mais delicada. Constituição, o que é? Casamento. A parte mais delicada. Então, a costela é o que? São os ossos mais o que? Delicados do corpo humano. Então, eu fiz uma comparação aqui dos órgãos que as costelas protegem e o que ela tem a ver com o homem, principalmente. Por que Deus fez a mulher da costela? E por que a mulher é delicada? Porque foi feita dos ossos mais delicados do corpo humano. E por que Deus fez da costela? E não fez do crânio ou um osso do fêmur? Porque a costela ela não está nem acima, para a mulher não achar que é mais do que o homem, e também não está nem abaixo, para a mulher não achar e não ser tratada como menos que o homem. Então por que está do lado? Por que é a costela que está no meio dos dois? Porque os dois são iguais perante os olhos de Deus. Em uma constituição ou casamento, o homem e a mulher, a sua importância dentro do lar são iguais, porém funções diferentes. Então a mulher é importante sim. Dentro de um lar, a sua importância é igual ao do homem, mas as suas funções são diferentes, porque Deus deu funções diferentes para cada um. Então vamos lá. As costelas protegem o coração. O coração simboliza o quê? As emoções. O homem, ele age pela razão. Nós homens agimos pela razão. Então, precisa ter uma coisa para contrabalancear isso. A mulher age o quê? Pela emoção. Então, a mulher ela tem o dom de estabilizar as emoções do homem. Aqui a função original era essa. Depois do pecado, algumas mulheres tiram os homens, desestabilizam as emoções. Mas existem também mulheres que fazem a função do plano original ainda. Então, o coração do homem, as emoções do homem, elas são pela razão. Então, a mulher contrabalanceia isso. Ela consegue amenizar as emoções do homem.
com a delicadeza, com o amor dela, né? com toda a sua beleza, a mulher consegue estabilizar as emoções do homem. Os pulmões, ele oxigena o sangue e elimina o dióxido de carbono do sangue. Então, o oxigênio simboliza o quê? Sabedoria. A mulher é sábia. A palavra diz em Provérbios que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola derruba, destrói o lar com as próprias mãos. Então a mulher, ela é sábia. Então o homem, às vezes, brigou no trabalho, brigou com o chefe, teve problemas no trânsito. Então o homem está cheio de coisas ruins na cabeça, né? Porque age pela emoção, aliás, pela razão. Então, quando o homem chega em casa, ele quer o quê? Ter paz, ele quer ter sossego. Então, quando ele chega em casa e tem uma mulher sábia dentro do lar, ela faz o quê? Ela faz o papel do oxigênio. Ela elimina o dióxido de carbono, que é simbolizado pelas coisas ruins que o homem está pensando, vem para casa carregando durante o dia, que ele absorveu durante o dia. Então a mulher faz o papel de oxigenar os pensamentos do homem, o coração do homem. Então se o cara chega em casa, o cara quer uma mulher, fala, olha, vai tomar banho, vou deixar aqui um suco gelado para você tomar, depois que você sai do banho, assiste um pouco de televisão aí enquanto eu faço a janta, e daqui a pouco a janta está pronta. Então a mulher, ela desarma o homem. Lógico, a função da mulher não é ficar com a barriga no fogão e tal, mas isso aqui é só um exemplo da importância que a mulher tem. Então a mulher é a sabedoria do lar. Ela é a sabedoria do lar. O fígado é responsável por processar as toxinas do corpo que surgem quando estamos com raiva. Ou seja, a mulher protege o homem da raiva dele mesmo. Ela protege o coração do homem, protege os pulmões do homem. O coração, ela protege as emoções do homem. Os pulmões são as coisas ruins que o homem traz do dia a dia. Então a mulher protege ele disso tudo. E o fígado, que processa as toxinas. Então o homem, ele vem para casa processando tudo aquilo de ruim que aconteceu. E aí as toxinas aparecem no nosso organismo quando nós estamos com raiva. Então a mulher, ela consegue eliminar todas essas toxinas ruins quando o homem chega em casa. Então quando o homem chega em casa, a primeira coisa que ele vê é a mulher, aquela mulher maravilhosa, que cuida dele, que cuida dos filhos, que trabalha, que ajuda. A mulher tem que correr lado a lado, por isso que é da costela, corre lado a lado com o homem. Ela tem que ajudar, não atrapalhar o homem. Então, a costela simboliza isso, proteger, circundar, né, que diz, circundar, ela está sempre do lado do homem, circulando ele, olha, fica calmo, não é assim, olha, eu vou fazer um jantar especial para você. Então isso é a mulher é isso, ela defende o homem dele mesmo, ela protege o homem dele mesmo. Ela auxilia o homem na criação dos filhos, no sustento do lar. E o estômago, responsável pela digestão de alimentos. É quase a mesma coisa que o fígado. O homem está digerindo aquilo tudo, ele precisa digerir tudo que aconteceu no dia. Então o que acontece? A mulher, além de acalmar o homem, né, de deixar ele à vontade dentro da casa dele, a mulher ajuda ele a digerir tudo que aconteceu de ruim durante o dia. Então, como ela vai fazer isso? Conversando com o homem, perguntando como foi seu dia,
Ah, então, meu dia foi atribulado, meu chefe me encheu a paciência, os funcionários também não estão colaborando, estou meio fechada no trânsito e tá difícil. Então a mulher faz o que? Ela ajuda o homem a digerir tudo isso, fala, esquece tudo isso, já chegou em casa, tá tudo bem, toma um banho, vou deixar aqui quando você sair, um suco gelado para você tomar, para acalmar, põe lá tira essa roupa que tá calor, põe lá uns shorts, fica sem camisa, fica à vontade. Então é isso, a mulher consegue fazer isso. Então as costelas protegem todos esses órgãos. E esses órgãos simbolizam alguma coisa no homem, que é o que nós vimos agora. Então a mulher, ela protege o homem dele mesmo. Continuando. O Senhor Deus formou a mulher da costela que tomara do homem e lhe a trouxe. Esse lhe a trouxe tem um simbolismo muito legal, que é o que? Simboliza o pai trazendo a filha até o homem no altar do casamento. Então, o pai, que é Deus, trouxe a filha até o homem. Então aqui Deus começa a instituir o que? A família. Depois que o pecado entrou no mundo, o mal, a função dele é desestabilizar a família e fazer acreditar que família é uma coisa do passado, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que não funciona mais. E dizer também que o casamento é uma instituição falida, que o casamento é uma coisa que do passado, é uma coisa inútil, não serve para nada. Então nós vamos ver isso mais para frente. Então formou a mulher e lhe a trouxe até o homem. E o homem disse, esta é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Então é o homem reconhecendo que a mulher é igual a ele, tem a mesma importância que ele. Ela não é diferente dele. A mulher só é diferente do homem nas funções do lar. Mas diante dos olhos de Deus, ela é igual, eles são iguais. No 24, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Olha aí o casamento, né? Então quem instituiu o casamento foi Deus. E lá no capítulo 19, versículos 5 e 6 de Mateus, nós vamos ver a importância que Deus dá para o casamento. O casamento não é uma bagunça, não. O casamento não é um brinquedo que você se enjoa e se desfaz dele. Capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: E disse Jesus dizendo, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Divórcio. Esse versículo, esse capítulo se refere a divórcio. Divórcio é uma coisa instituída pelo homem. Deus não autorizou o divórcio. A lei do homem diz que marido e mulher podem se divorciar por qualquer motivo. Não é assim que funciona. Existem dois motivos pelos quais o homem e a mulher podem se divorciar. Mas eu não vou falar disso agora. Mas fora esses dois motivos, não podem se divorciar. Homem e mulher foram feitos para se casar e ficar até morrer. Mas com a entrada do pecado, muitas coisas fizeram com que o divórcio se tornasse uma coisa comum e corriqueira nos dias de hoje.
Então, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. O que significa isso? Uma só carne. O que dói na minha mulher, dói em mim. O que magoa a minha esposa, magoa a mim também. O que ofende a minha esposa, ofende a mim também. Isso significa uma só carne, são uma pessoa só. O que dói em um, dói no outro. O que magoa um, magoa o outro. Isso é o casamento. Então, o que Deus uniu, não o separe o homem. O homem não tem poder para separar marido e mulher. Essa lei de divórcio da humanidade, Deus não dá a mínima para isso. Deus não se importa com isso, porque não foi Ele que instituiu isso, foi o homem. Então aqui no 24 Deus instituiu o casamento. E no 25, o homem e sua mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós vemos o que? A inexistência da malícia e a existência da pureza, da inocência do ser humano. Então os dois andavam nus, então não se importava. Imagine hoje, nos dias de hoje, todo mundo andando peladão por aí. Se com roupa já está difícil, imagine sem roupa. Por que isso? Porque com a entrada do mal, do pecado, o homem perdeu a sua pureza, perdeu a inocência. Tudo isso foi perdido. Então, aqui no último versículo dessa série, nós vemos que o homem e a mulher eram inocentes e puros. Não tinham malícia, não tinha maldade, não existia maldade aqui. Então Deus fez tudo perfeito, tanto que quando, alguns versículos atrás do capítulo 1, Deus fala, o narrador que é Moisés fala, e Deus viu que isso era bom, tudo que Deus fez era bom e perfeito, tudo era harmônico, a natureza era perfeita, o homem era perfeito, os animais eram perfeitos, tudo era perfeito. Quando Deus fez tudo, Deus fez com amor, com perfeição, com sabedoria, com criatividade. Deus é um Deus criativo. Então, Deus fez tudo perfeito. O casamento, depois que o mal e o pecado entraram no mundo, o sinônimo de casamento agora é unidade. E casamento não é unidade. O casamento é uma unicidade. Então nós vamos entender o que significa unidade e unicidade. Unidade significa duas coisas que se unem, portanto, podem ser separadas. É o que eu falei do divórcio. É o que eu falei de unidade, que não significa unicidade. O casamento hoje em dia tem o significado de unidade. Aliás, nem em casamento, porque as pessoas vão morar juntas e não se casam. Então, duas coisas que podem ser unidas, que se unem, portanto, elas podem ser separadas. Então, essa caneta aqui, essas duas canetas, eu uni elas. Eu posso passar um durex aqui, pôr um elástico, passar uma cola aqui e unir elas. Mas a hora que eu quiser, eu separo. Eu corto a fita, corto o elástico, eu passo alguma coisa aqui para tirar a cola, eu separo, eu posso separar. Isso é unidade. Não foi isso que Deus criou. O casamento não é para ser uma unidade. Unicidade significa duas coisas que se fundem e se tornam uma só. Não pode ser separada uma da outra. Então é aquilo que diz no capítulo 19, no versículo 5 e 6 de Mateus. O casamento não é para ser separado. Então, duas coisas que se fundem. É a mesma coisa que eu vou preparar se eu for preparar um bolo. Eu coloco lá o ovo, a farinha,
o chocolate. Mas aí eu lembrei que tem gente na família que não gosta de chocolate, gosta de morango. Então eu vou lá e falar, então eu vou tirar o chocolate da mistura aqui. Eu não consigo, porque já se fundiu. Então o casamento é unicidade. São duas coisas que se fundem e não podem ser separadas. E hoje o casamento tem um significado de unidade. Ah, você junta aí, junta os trapos aí. Vamos juntar os trapos aí. Se a gente achar que não está dando certo, a gente se separa. Até aí tudo bem, é uma unidade. É cada um tem uma vida separada do outro. Mas quando as pessoas se casam e se fundem umas às outras, elas não podem ser separadas. Eu não posso falar, eu me cansei de você, eu quero me separar. Não é assim que funciona. A lei de Deus, ela é perfeita e a lei de Deus cobra o seu preço. Quando as leis são desobedecidas, que é o significado de pecado, pecado significa desobedecer a leis e normas. Isso que significa pecado. Então, existem consequências quando as leis de Deus são quebradas. Assim como são as leis do homem. Quando nós quebramos uma lei, nós sofremos punição. E com Deus não é diferente. Então, nessa parte 2, nós terminamos de ver tudo o que Deus fez, tudo que Ele criou e que existia o quê? Perfeição no que Ele fez, no que Ele criou. A perfeição existia até o momento em que o pecado entrou na humanidade. O mal entrou. E ele vai reinar até um certo tempo. Nós vamos ver isso na terceira parte. Então o mal, hoje, o que reina no mundo é a maldade. O mal reina e ele tem seus dias contados. Então fique ligado que logo em breve eu vou postar aí a parte 3 dessa série, até quando o mal vai reinar, para nós entendermos o mundo como o mundo era para ser e como o mundo e por que o mundo se tornou no que se tornou hoje, com maldade, com ganância, as pessoas só pensam umas nas outras e todo tipo de barbaridade que nós vemos aí. Então fique ligado e fique com Deus e até a próxima.